Como eu estava dizendo no vídeo anterior, clichê é uma linguagem pronta do noticiário, da conversa do corredor. O antídoto para isso é a particularidade, a individualidade. Você tem que descrever com os seus demônios e anjos internos. Você tem que contar como se estivesse fazendo alguém ver algo único a milhares de quilômetros de distância. É a diferença entre dizer, ela era linda, e encontrar o detalhe que só você notaria. É assim que se cria um estilo. Outra pergunta é, por acaso já não está tudo escrito? Pois bem, está, mas não do seu jeito. Você é um ser único, com uma combinação de experiências que ninguém mais tem. Em vez de se intimidar, faça-se como uma espécie de ladrão literário. Pegue um parágrafo que você ama, vá desmontando, estudando, entendendo a estrutura. Pega lá Tolkien, um Hobbit. Numa toca no chão havia um Hobbit. Você pega a estrutura e começa a mudar. Em um apartamento no Rio de Janeiro havia um carioca. Pegou a mesma estrutura. Depois vai, beleza, ele está apresentando o personagem, está colocando em um lugar, está mostrando o mundo comum daquele personagem. Vá fazendo uma espécie de engenharia reversa do seu texto. Do seu jeito. A sua voz é o novo que o mundo ainda não ouviu. Gente, o processo é isso. É um monte de perguntas que a gente vai respondendo uma página de cada vez. Não existe escritor sem dúvida. O que existe é escritor que age apesar das dúvidas e continua escrevendo. Bom, queria que você deixasse aqui no comentário algumas questões e dúvidas que você tem interesse de fazer sobre escritores iniciantes e durante o seu processo criativo, o que você tem dúvida e o que você gostaria que a gente respondesse nos próximos vídeos. Perguntas como assim, o leitor entenderá o que quero dizer? Bom, não o leitor, mas sim os leitores. Pretender que o leitor entenda o que se quer dizer é uma utopia. Cada leitor lê um texto a partir da sua história pessoal, suas crenças, seu momento histórico. Portanto, fazer essa pergunta pode fechar um campo de produção. O que importa é que o leitor entre no seu texto por alguma das portas e possa voar graças à leveza, precisão, determinação, a rapidez, agilidade de expressão, pensamento, exatidão, um bom desenho, imagens nítidas, visibilidade, a imagem carregada de significações e a multiplicidade, ou seja, cada elemento uma rede de relações. Como diria o próprio Ítalo Calvino, lá nas propostas para o novo milênio, convém que o leia. Você escreve de modo autêntico, o mais autêntico que você puder, e o leitor fará a leitura que mais lhe convier. Não só entrará com o texto, ele vai perdurar na sua memória. Quando se descobre que uma estrutura funciona, convém continuar a usá-la ou não? Bom, em geral, convém recorrer a estratégias já testadas, mas não a mesma estrutura. Estagnar-se não é criar. Cada romance, cada poema, cada conto exige sua própria construção, que significa que ela é única. Portanto, a estrutura descoberta para aquele conto que tanto te elogiaram possivelmente não funcionaria no seguinte. Cada vez que eu vou escrever é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estrada penosa, mas ao mesmo tempo feliz. Essa capacidade de me renovar por inteiro à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Em que se diferencia o texto literário da anedota? Bom, é fundamental que o que se conta transcenda a anedota. Assim como um desabafo não conduz a um texto, precisa ser contado, se fato é aprofundado e consegue-se fazê-lo transcender. Por isso deve estabelecer os limites entre o real e o imaginário. Autores que começam dizendo a verdade, recordando pessoas reais, familiares e amigos. E então encontram algo que ele pode exagerar de forma gradual. E vão se concentrando mais nesta parte da história que vão criando. No familiar que nunca teve, por exemplo. E aí começa a pensar num romance.
Mas há outros segredos, por exemplo, ordenar os episódios isolados, só que com um sentido. Não utilizar as anedotas completas, mas sim algo que mais te comoveu. Resgatar um detalhe, ou ambiente, ou uma data especial, ou uma cidade, ou um sentimento. Sugerir um enigma a partir de alguns indícios. Contar, mas incorporar e destacar detalhes significativos. Acrescentar os dados imaginários que forem necessários. Bom, ter uma clara intenção do que você está perseguindo e contar, mas não manifestá-la diretamente e de forma gradual aos poucos. Como transmitir emoções? Bom, as emoções estão vinculadas à adjetivação bem empregada, as imagens, a ambientação que é dada pela personagem. Quando a personagem surge, é preciso respeitar o entorno que a rodeia e a sustenta, mas, sobretudo, dependem do olhar do escritor. Como advertiu Flannery O'Connor, o escritor de ficções deve compreender que não se pode provocar compaixão com compaixão, emoção com emoção, pensamento com pensamento. Deve transmitir todas essas coisas, sim, mas providas de um corpo. O escritor deve criar um mundo com peso, espacialidade. Os contos dos escritores iniciantes estão eriçados de emoção. Porém, é preciso estar interessado, antes de tudo, nos seus próprios pensamentos e emoções, e não apenas na ação dramática. É demasiado preguiçoso ou até pretensioso descer a esse nível mais concreto onde a ficção opera. Pensa que a capacidade de julgar reside num lugar e a impressão sensorial noutro. Mas o escritor de ficção, o ato de julgar começa nos detalhes que vê e no mundo como ele vê. Em que reside o segredo para que uma cena resulte viva? Bom, a cena ela deve ser construída de modo que o leitor possa sentir-se participante da mesma, e mostrar e particularizar este segredo. Claro que não se trata de amontoar detalhes, mas de destacá-los à luz de um objetivo primordial, com uma finalidade, fazendo parte do conjunto e oferecendo uma informação adicional à sua mera existência.